Graça e paz, a todos que estão nos ouvindo. Sou o evangelista Rafael, da Igreja Presbiteriana do Brasil em Ibatiba, e quero compartilhar com você uma palavra que se encontra lá no livro de Romanos, Romanos 8. Farei leitura do texto e você pode me acompanhar daí de onde você está. O texto diz assim, Romanos 8, a partir do versículo 31, onde nós temos uma palavra de Paulo aqui a respeito da certeza do amor de Deus para a nossa vida. A palavra diz assim: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós o entregou. Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes, que ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Quero compartilhar uma palavra com você sobre 3 certezas que podemos ter quando entregamos a nossa vida a Cristo. 3 certezas que nós podemos ter quando nós entregamos nossa vida a Cristo, à luz desse texto que nós lemos neste momento. Mas antes, de nós entrarmos aqui propriamente ao texto, eu gostaria de compartilhar com você um panorama a respeito dessa carta de Paulo aos Romanos, para te contextualizar a respeito dessa carta e do que está acontecendo aqui. Paulo é o autor dessa carta, como todos nós sabemos. Ela é considerada pelos teólogos como a carta mais completa do Novo Testamento por fazer toda uma história da redenção. E quando Paulo a escreve em um momento decisivo da sua vida. Ele já havia
cumprido parte ali do seu trabalho, né, no Mediterrâneo Ocidental, e agora ele pretendia se deslocar para o Ocidente, né, a fim de evangelizar ali na Espanha. E Paulo então ele espera, né, nesse caminho, nesse trajeto até a Espanha, se encontrar com os irmãos de Roma. Embora não fosse apenas o objetivo de Paulo passar em Roma para ir à Espanha, mas Paulo também tinha aqui o objetivo de ver, né, os irmãos dessa igreja, já que ao que o texto indica, lá no capítulo, ao que o livro indica, lá no capítulo 15 e 16, Paulo já conhecia algumas pessoas dessa igreja, porque lá no capítulo 15 e 16, Paulo faz uma lista de cada uma delas, né, ali no final da sua carta. Então, era desejo de Paulo ir a Roma visitar essas pessoas que ele conhecia, e era desejo de Paulo também se defender de seus opositores, pois falavam muita coisa a respeito de Paulo que não era verdade. E aí, além desse propósito de evangelizar a Espanha, Paulo então desejava conhecer a cidade de Roma. Paulo também iria precisar de ajuda financeira, então esse era um propósito de Paulo também, conseguir ali alguma ajuda financeira. E Paulo sabia que essa igreja em Roma, ela era composta tanto por judeus como por gentios. Então Paulo faz essa carta com o objetivo de auxiliá-los, de fortalecê-los, tanto judeus como gentios. E Paulo então começa essa carta, e logo ali na abertura da carta, se essa carta, né, tivesse um tema, né, o Hendricks propõe o seguinte tema, né, para essa carta: a libertação do pecado por meio da justificativa divina em Jesus Cristo. Paulo começa a carta falando sobre a condição dos incrédulos. Ele diz que os incrédulos precisam do Evangelho. Aqueles que ainda não conheceram a Cristo, a obra de Cristo, eles precisam do Evangelho. Porque a condição deles é de separados do amor de Deus. Porque a ira de Deus, ela está sobre os homens. A ira de Deus está sobre aqueles que não o conhecem, que não se apropriaram do seu amor, da sua salvação, daquilo que Cristo fez na cruz. E Paulo ainda diz que essa ira, ela está sobre a humanidade, porque mesmo conhecendo a Deus, os homens não os adoraram. E aí Paulo nos remete ao Salmo 19, versículo 1, onde diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um teólogo, o Kuyper, ele diz algo interessante a respeito disso. O Kuyper, ele diz o seguinte: não há único centímetro quadrado em todos os domínios da nossa existência sobre os quais Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame, é meu. Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente, escreve Paulo em Romanos 11:36. Porque a condição dos incrédulos é de estar embaixo da ira de Deus. Porque conhecendo que Deus foi quem criou todas as coisas, mesmo assim não o adoram. Isso Paulo expõe ali no capítulo inicial da carta. No capítulo 2, Paulo ele começa a argumentar que os incrédulos precisam ouvir o Evangelho. Eles precisam. Mas judeus e religiosos também precisam ouvir o Evangelho. Judeus, gentios, religiosos, todos também precisam ouvir o Evangelho.
E no capítulo 3, Paulo junta então essas duas proposições dele, que primeiro ele fala ali da condição do incrédulo, depois ele fala da condição do judeu, depois ele fala da condição do gentil, e ele junta tudo isso e mostra que todos precisam da salvação. Todos precisam se arrepender de seus pecados. Ele mostra então toda a condição dos homens. Portanto, ninguém pode contar vantagem. Judeu ou gentil, nenhum deles poderiam contar vantagem, pois estavam todos na mesma condição. E todos precisavam receber a justificação de Deus. Todos precisavam se apropriar da obra meritória de Cristo na cruz. E no capítulo 4, então, Paulo ele começa a usar ali um argumento cronológico para falar a respeito da condição, e ele diz ali, olha, Abraão, ele obedeceu ou ele creu primeiro? Paulo ele está falando aqui de uma doutrina que nós temos chamado de imputação da justiça de Cristo. O que é a imputação? A imputação é o ato de lançar alguma coisa a conta de outra pessoa. Isso é a imputação da justiça. E o texto de Gênesis diz que Abraão creu e isto lhe foi imputado para a justiça. Esse então é o panorama dos 4 primeiros capítulos de Romanos. Ou seja, a justificação que recebemos em Cristo, ela é mediante a fé. É mediante a fé. E essa justificação, ela gera alguns benefícios que vão ser descritos por Paulo do capítulo 5 até o capítulo 8, no versículo 39 do capítulo 8, Paulo então vai descrever tudo o que nós recebemos, ou tudo aquilo que a justificação que nós recebemos gera na nossa vida, os benefícios. E aí Paulo então descreve no capítulo 5, aqueles que recebem a justificação recebem. Paulo, no capítulo 6, ele vai expor que mesmo sendo justificados, nós ainda temos que lutar contra o pecado, embora o pecado não tenha mais domínio sobre nós. No capítulo 8, Paulo então fala sobre a certeza da obra de Deus, a certeza que a obra que Deus começou em nós, que essa obra terá um fim glorioso. É o que Paulo diz então no capítulo 8. E aqui que eu gostaria de investir mais algum tempo com você. 3 certezas que nós podemos ter à luz deste texto. 3 certezas que nós podemos ter quando nós confiamos, quando nós recebemos Cristo em nossa vida. Primeira certeza que você pode ter é a certeza da justificação. É a certeza que esse texto ele descreve aqui. Paulo diz então, que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Primeira argumentação de Paulo aqui, primeira certeza que você pode ter no momento em que você entrega a sua vida a Cristo, é a certeza de que você agora será justificado por Cristo. Agora Cristo lançará na sua conta algo. Agora Cristo lançará a sua justiça sobre você. Você será justificado através daquilo que Cristo fez na cruz. Ou seja, Paulo está falando aqui de algo que, se a gente voltar um pouco atrás, a gente vai se lembrar lá no Antigo Testamento, quando
antes do véu ser rasgado, antes do homem ter acesso, esse acesso livre que nós temos a Deus hoje, o acesso a Deus, ele era feito por meio do sumo sacerdote. Era o sumo sacerdote que se achegava a um local chamado Santo dos Santos, e ali ele fazia o papel de mediador entre Deus e os homens, e ele entrava nesse lugar para pedir perdão pelos pecados de todo o povo. Era o sumo sacerdote que fazia esse papel. Era ele que representava tudo isso. E Cristo, ele é o nosso sumo sacerdote. É ele que se apresenta a Deus em nosso lugar. É ele que nos dá acesso a Deus agora. É por isso que agora nós temos o livre acesso a Deus. É por isso que agora, aí de onde você está mesmo, da sua casa, do seu trabalho, talvez no carro, ou talvez caminhando pela rua, ouvindo essa mensagem, é por isso que daí onde você está, você tem acesso a Deus. Você pode clamar ao Senhor, você pode orar a Ele, você pode entregar a Ele as suas dificuldades, porque Cristo, no momento em que Ele entregou a sua vida, Cristo, Ele rasgou aquele véu que nos separava de Deus, e hoje nós temos o livre acesso a Deus, e esse livre acesso ele é dado a todos aqueles que se apropriam do sacrifício de Cristo e que por Ele são justificados. Todos aqueles que se apropriam desse sacrifício e que são por eles justificados têm livre acesso ao Senhor. Deixa Jesus Cristo ser o seu justificador. Deixa Jesus Cristo ser o dono da sua vida. Ele nos promete a justificação. Ele te promete a justificação. Peça a Deus para que Deus te ajude a entender isso. Para que você possa então, confiado nessa justificação, glorificar a Deus por meio da sua vida. Mas uma segunda certeza que nós podemos ter quando nós entregamos a nossa vida a Cristo é a certeza do cuidado de Deus. É a certeza do cuidado de Deus. Paulo ainda, nos versos 32, 33 e 34, ele diz coisas interessantes aqui. Paulo diz primeiro assim: aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Paulo faz uma pergunta aqui e imediatamente ele já responde essa pergunta. Essa pergunta é uma pergunta reflexiva que Paulo faz aqui. E aí essa pergunta ela já tem uma resposta. Se Deus não poupou nem o próprio filho, aquilo de melhor que nós poderíamos receber, que é o filho, será que Deus não nos daria graciosamente com ele todas as coisas? Argumenta Paulo. Certamente ele dará. Mas nós precisamos também saber o que são todas estas coisas. Todas estas coisas, que Paulo menciona aqui, é tudo aquilo que nós precisamos para fazer a vontade de Deus, para glorificar o nome de Deus, para nos achegarmos a Ele em segurança e em alegria na sua presença. O que nós todos estamos experimentando nesse momento em que nós atravessamos, nesse momento onde todo o mundo atravessa por uma crise devido ao coronavírus. Nesse momento em que nós atravessamos por tudo isso, o John Piper ele diz que nós estamos experimentando a providência agridoce do Senhor Deus.
Às vezes nós experimentamos essa providência agridoce. Às vezes a nossa vida tem uma mistura daquele doce com amargo. Porque nós enfrentamos as nossas lutas diárias. Nós enfrentamos as nossas dificuldades. Todos nós temos desafios, todos nós temos os nossos jordões para serem cruzados, todos nós temos os nossos desafios e as nossas dificuldades. Mas Cristo nos assegura o nosso cuidado. Cristo assegura o cuidado para que nós possamos nos achegar a Ele em segurança, em alegria, ali na sua presença. Paulo fala de duas palavras aqui no texto, a palavra tribulação e a palavra angústia. Uma se refere a algo externo, e outra a algo interno. Às vezes nós somos atribulados por aquela angústia interior. A angústia, às vezes a aflição de ter que esperar por algo. Mas em todas essas coisas, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, porque Ele nos assegura o seu cuidado, Ele nos assegura a sua providência. Terceira coisa que eu vejo nesse texto, a terceira certeza que eu vejo nesse texto, é a certeza do amor de Deus. É a certeza que Deus, Ele nos ama. Ele nos ama. O texto, aqui no final, Paulo diz, olha, versículo 38 e 39. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Terceira certeza que você pode ter a partir do momento em que você entrega a sua vida a Cristo é a certeza do amor de Deus por você. Paulo, lá em Romanos 5, diz que Deus, Ele prova o seu amor por nós quando Ele manda Cristo morrer por nós, quando nós éramos ainda pecadores. Éramos ainda pecadores e Deus enviou o Filho para morrer no nosso lugar. Nada nos separa desse amor. A partir do momento em que nós somos arrebatados por esse amor, nada pode nos separar dele. Paulo, ele nos traz aqui algo fantástico. Saber que nós somos amados por Cristo. Que nós somos amados, pelo nosso Deus. E que Ele continuará nos amando, independente daquilo que nós fazemos. Nós sabemos que nós nunca seremos perfeitos nesta terra. Jamais seremos perfeitos aqui. Como Paulo vai mencionar nos capítulos anteriores, nós ainda lutamos contra o pecado, embora o pecado não nos domine. A gente ainda luta contra ele. A nossa luta é diária. A luta do cristão é diária. Mas nós podemos ter a certeza que nessa luta o Senhor está conosco. Por meio do Espírito Santo que nos foi dado, por meio do Consolador que nos auxilia e nos capacita a passar por todas as dificuldades e todos os desafios. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nada pode separar você do amor de Deus. A resposta de Paulo: eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados,
nem coisas atuais, nem coisas futuras, nem qualquer outra coisa criada será capaz de separar-nos do amor de Deus. E assim, meus queridos, e assim, essa subdivisão da epístola de Paulo aos Romanos, ela então termina como começou. Se você notar, tanto ali no capítulo 5, no versículo 1, como no capítulo 8, aqui no versículo 39, em ambos os casos, nós temos uma referência ao nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo é o nosso Senhor. Cristo é o nosso Salvador. Cristo é quem nos justifica. Cristo é quem cuida de nós. Cristo é quem nos assegura o amor de Deus. É esse amor que experimenta aqueles que entregam a sua vida ao Senhor Jesus. É esse amor, o amor de Deus, o sentimento de saber que é amado e que vai ser sempre amado. Esse é o sentimento. Nada nos separa do amor de Deus. Que essa palavra possa abençoar a sua vida grandiosamente. Quero orar nesse momento. Deus Santo, te louvo, Pai, te bendigo por esta palavra, Deus Santo, que o Senhor, Deus, nos abençoa com ela, Pai. Obrigado, Deus, por aquilo que Cristo fez na cruz em nosso favor, Pai. Obrigado, Deus, porque um dia o Senhor enviou teu Filho para morrer na cruz do Calvário em nosso lugar, Pai. E que graças, Deus, a toda a obra de Cristo na cruz do Calvário, nós podemos hoje alcançar a redenção, nós podemos hoje sermos justificados e nós podemos hoje ter certeza do teu amor, Pai Santo. Obrigado, Deus, porque quando nós éramos ainda pecadores, no seu tempo, o Senhor enviou o Senhor Jesus Cristo para morrer em nosso lugar, para nos salvar e para nos dar a redenção, Pai. Eu te louvo e te bendigo, que essa palavra possa abençoar a vida daqueles que a ouvirem, Pai. Oro ao Senhor no nome de Jesus. Amém, Deus.